Por que quase todo mundo desiste antes de ter sucesso? Não é falta de talento, não é azar. E definitivamente não é o mercado. A maioria começa cheia de energia, promessas e motivação, e depois some em silêncio. Ninguém vê o momento exato em que isso acontece, porque não é algo externo que os derrota, é a própria mente que desiste primeiro. Eles entram acreditando que basta querer, que é só tentar com força suficiente. Mas o trade não respeita desejo, não respeita a pressa e não responde à esperança. O choque vem rápido. O que parecia liberdade vira um labirinto de dúvidas. O que parecia controle revela um caos interno. E aqui está o paradoxo que quase ninguém encara. Você não desiste quando perde dinheiro. Você desiste quando perde a si mesmo. É a ansiedade constante. A comparação silenciosa, o vazio depois de cada erro. O fracasso não acontece em um único trade. Ele acontece em cada pensamento sabotador que você aceita repetir. A desistência não surge de repente. Ela cresce devagar, como uma sombra. Enquanto você acredita que está lutando contra gráficos, na verdade está lutando contra um inimigo invisível, a sua própria mente. Por isso, a estatística é brutal. Por isso, tantos não chegam nem à metade do caminho. Não porque seja impossível, mas porque suportar a pressão exige algo que quase ninguém está disposto a pagar. O mercado é neutro, ele apenas mostra quem você realmente é. E quase todos não suportam se olhar no espelho por tempo suficiente. A verdade inicial é esta. A maioria desiste cedo demais. Não porque o mercado é duro, mas porque nunca aprenderam a ser duros consigo mesmos. Você entra no trading acreditando que encontrou o caminho da liberdade, mas logo descobre que não é tão simples. As promessas que você viu em vídeos e anúncios criaram uma expectativa perigosa. Enriquecer rápido, viver sem chefe, conquistar o que sempre sonhou. Só que a realidade é outra. A tela à sua frente não entrega sonhos, ela entrega pressão. Então hoje vou te mostrar exatamente como sua mente é a ferramenta mais crucial da sua operação. Mas antes de aprofundarmos nisso, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao Clube do Trader. Se você quer fazer parte desse grupo que leva o mercado a sério, já deixa o seu like agora e verifica se está inscrito. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e deve chegar a mais pessoas. E para firmar o nosso compromisso de hoje, desce a tela e comenta aqui embaixo a nossa frase-chave, Mente Trader. Comentou? Então, vamos para o conteúdo. Cada candle parece um teste para sua paciência. Cada oscilação do preço mexe com o seu coração, como se fosse uma sentença. No começo, você se compara, olha para outros traders que postam ganhos, que exibem resultados, que parecem ter encontrado o segredo. Você acredita que eles sabem algo que você não sabe. A insegurança cresce, a dúvida corrói. E é nesse momento que a pressa assume o controle. Você não quer apenas ganhar. Você quer provar. Provar para você, provar para os outros, provar que não entrou nisso à toa. Mas o problema é que a pressa sempre cobra o preço mais alto. Você entra em operações sem convicção, sai cedo demais de trades que funcionariam, aumenta o risco quando deveria reduzir, e a cada erro sente sua confiança se despedaçar. Não é apenas dinheiro que está em jogo, é identidade, é autoestima, é a sensação de que talvez você não seja capaz. Essa é a dor invisível do iniciante. Acordar todos os dias com a esperança de que hoje vai dar certo, mas dormir com a frustração de repetir os mesmos erros. Viver em um ciclo de ansiedade, culpa e comparação. E no fundo, sem perceber, você começa a alimentar a semente da desistência. Diante da dor, você faz o que quase todos fazem. Busca a saída mais rápida. Você acredita que o problema está na técnica. Pensa, preciso da estratégia perfeita. Preciso do indicador secreto. Preciso do mentor que me guia até os lucros. E assim começa a corrida cega atrás de atalhos. Um dia você copia sinais de um grupo, no outro muda completamente seu setup, porque alguém no YouTube disse que aquele era um método infalível. Depois gasta dinheiro em cursos
que prometem transformar sua conta em poucas semanas. Mas nada muda, porque no fundo você não está enfrentando o mercado, está fugindo de si mesmo. Cada nova promessa traz uma dose de esperança, mas essa esperança dura pouco. Quando os resultados não aparecem, vem a frustração ainda maior, e essa frustração pesa mais do que qualquer perda financeira. Você começa a acreditar que talvez não tenha talento, que talvez não seja para você. Cada erro reforça a dúvida. Cada perda amplifica o medo. Cada tentativa frustrada alimenta a ideia de desistir. E assim nasce o ciclo mais destrutivo do iniciante. Esperança, tentativa apressada, frustração, desistência temporária, nova ilusão. O resultado é sempre o mesmo: perda de dinheiro, perda de energia, perda de identidade. Você não está apenas quebrando sua conta, está quebrando a si mesmo por dentro. A falsa solução é sedutora porque promete velocidade, mas a velocidade no trading é veneno. E é por isso que a maioria desiste. Não porque não poderiam aprender, mas porque gastaram tudo: tempo, energia, confiança e tentando atalhos que nunca existiram. Poucos entendem isso a tempo, mas os que entendem sobrevivem. O iniciante corre atrás de atalhos. O sobrevivente constrói raízes. O iniciante quer provar algo ao mundo. O sobrevivente só precisa provar algo a si mesmo. Enquanto a maioria pula de estratégia em estratégia, o resiliente escolhe uma rota e permanece nela. Ele entende que não é o método que cria consistência. É a disciplina que dá vida a qualquer método. Você vê os desistentes buscando emoção, querem adrenalina em cada operação, como se o trading fosse um cassino. Mas os vencedores buscam rotina, buscam repetição, buscam silêncio. O sobrevivente não precisa de pressa. Ele tem paciência. Ele não busca perfeição. Ele busca permanência. Ele não luta para vencer o mercado, ele luta para não ser vencido por si mesmo. Pense em soldados em uma batalha. O impaciente corre para frente e cai na primeira armadilha. O disciplinado avança devagar, passo a passo, calculando cada movimento. Quando a poeira baixa, apenas um continua de pé. Esse é o trader resiliente. Ele não se deixa levar pela euforia de um dia de ganhos, nem pela dor de um dia de perdas. Ele sabe que um trade não define nada. O conjunto de todos eles define tudo. E é nesse ponto que a curva se divide. Os impacientes caem, os ansiosos desistem, os que buscam atalhos se perdem, mas os poucos que permanecem, mesmo sob dor, mesmo sob pressão, mesmo sob medo, esses são os que atravessam a tempestade. Esses são os que descobrem a verdade que a maioria nunca vê. O mercado não premia quem chega rápido, ele premia quem permanece de pé. Aqui está a resposta que poucos querem ouvir. Não existe fórmula secreta, existe apenas um princípio, e ele é simples, mas duro. Consistência sobre tudo. O mercado não exige genialidade, não exige sorte. Ele exige disciplina. Ele exige que você acorde todos os dias e execute o plano, mesmo quando não tem vontade. Ele exige que você siga o processo, mesmo quando parece que nada está funcionando. Esse é o princípio central. Constância acima da emoção. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser estável. Você não precisa ganhar todos os trades. Você precisa estar presente em todos eles. Você não precisa prever o futuro. Você precisa respeitar o seu método. O que constrói sua curva de evolução não é o brilho de um trade espetacular. É a repetição dos pequenos passos. São os 100 trades disciplinados. Não um único acerto milagroso. A consistência transforma pequenos resultados em grandes resultados. A paciência transforma pequenos capitais em fortunas. A disciplina transforma um iniciante em um sobrevivente, e um sobrevivente em um vencedor. E aqui está o ponto. A maioria desiste porque confunde velocidade com progresso. Mas você não precisa correr. Você precisa resistir. Grave isso na sua mente.
Trade não é um sprint, é uma maratona. Quem tenta correr, cai pelo caminho. Quem aprende a caminhar todos os dias, chega ao destino. O princípio central está diante de você. 3 pilares sustentam a vitória: disciplina para repetir, paciência para esperar, consistência para permanecer. Tudo mais é ruído, tudo mais é distração. No fim, o mercado só reconhece quem teve coragem de se tornar inquebrável. A verdade é que o maior inimigo não está no gráfico. Ele nunca esteve no mercado. O maior inimigo mora dentro de você. É a voz que diz para abandonar o plano no meio da operação. É a ansiedade que sussurra que você vai perder tudo. É a euforia que grita que você já venceu. É o medo que paralisa. É a pressa que cega. É a indisciplina que repete os mesmos erros. Essa é a verdadeira batalha. A guerra interna, e quase ninguém sobrevive a ela. Você acredita que luta contra candles, contra tendências, contra a liquidez? Mas a única luta que importa é contra a sua mente. E aqui está a diferença entre os que caem e os que permanecem. Os que caem acreditam que precisam vencer o mercado. Os que permanecem entendem que precisam vencer a si mesmos. Cada vez que você resiste ao impulso de apertar o botão fora do plano, você vence. Cada vez que você suporta a dor de esperar, você vence. Cada vez que você escolhe disciplina sobre emoção, você vence. Essa guerra não tem fim rápido. Ela se repete todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e cada vitória interna é invisível. Ninguém aplaude, ninguém vê. Mas essas pequenas vitórias são o que constroem o trader inquebrável. O mercado elimina os fracos, os ansiosos, os que cedem ao calor do momento. Mas ele honra os que permanecem. Ele reconhece os que resistem. A guerra interna é solitária e silenciosa. Mas se você suportá-la, o mundo vai ouvir o barulho da sua vitória. No fim, tudo se resume a isso. A maioria desiste antes de ter sucesso, não porque o mercado seja impossível, mas porque eles não suportam a espera. Eles não suportam a repetição, não suportam o silêncio. O fracassado quer recompensa rápida. O vencedor aceita recompensa lenta. O fracassado vive de emoção. O vencedor vive de disciplina. O mercado não expulsa ninguém. São os próprios que se expulsam quando cedem à impaciência. E aqui está o paradoxo que poucos entendem. Para conquistar a liberdade, você precisa primeiro se tornar escravo da disciplina. Para ganhar, você precisa aprender a perder sem se quebrar. Para sobreviver, você precisa morrer para as ilusões. Se você entender isso, o jogo muda. Você não vai mais buscar atalhos. Você não vai mais se comparar, você não vai mais desistir quando o tempo parecer lento. Você vai permanecer, você vai suportar, você vai construir. E no silêncio da consistência, quando todos já tiverem ido embora, você ainda estará lá. E é nesse ponto que o mercado finalmente entrega. Não existe fórmula mágica, não existe segredo escondido, existe apenas isso: resistir mais do que os outros suportam. Repita comigo. Grave no coração, torne-se um com essas palavras. O mercado não recompensa pressa, ele recompensa consistência. Não é o dinheiro que cria o trader, é o trader que cria o dinheiro. Esse é o mantra, essa é a verdade. E essa é a chave. No fim das contas, o que separa quem sobrevive no mercado de quem desiste não é estratégia, é mente. Não é o gráfico que te quebra, é a indisciplina, a pressa e a necessidade de provar algo. Quem leva o trade a sério entende que disciplina na vida gera disciplina na operação. Para de buscar milagre, para de tentar ser herói e começa a agir como profissional. Se você quer acessar o lado do mercado que poucos falam, aquele que realmente constrói consistência, assista agora ao vídeo. A verdade que poucos traders sabem. A escolha agora é sua.